Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E galera, os inscritos não param, velho. Os inscritos não param mesmo, estão mandando questões assim de tudo quanto é lugar, certo? Nesse vídeo aqui a gente vai ver umas questões com os números bem danadinhos, tá ligado? Assim a gente vai resolver algumas coisas relacionadas aí à teoria dos números, divisibilidade, congruência, enfim, né? Vai ser uma aula bem bacana, tá certo? Apesar de que vai ser uma aula um tanto técnica, assim, eu vou usar coisas de congruência, primalidade, teorema extendido dos restos, mas isso aí, pessoal, vocês podem consultar nos materiais do pote. Eu vou até deixar aí na descrição do vídeo, tá certo? Um link aí pra vocês acessarem essas coisas de teoria dos números que eu vou usar aqui, certo? Mas as questões são muito massa, né? Os inscritos aqui, eles estão vindo com as lapadas cada vez mais violentas. É assim que eu gosto. Meu irmão, é assim que eu gosto, é assim que eu me sinto desafiado, motivado, né? Por isso não fique envergonhado de andar a questão não, tá, amigo internauta? Aqui eu adoro resolver questão, seja ela fácil, média, difícil. Aqui eu busco desenrolar qualquer coisa mesmo porque você merece. Assim eu não resisto. Falando em merecer, você acha que eu mereço like nesse vídeo? Se você achar, já aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, tá certo? Se você chegou agora, ficou encantado com esse quadro pedido de inscrito, pegar as dúvidas dos alunos e resolva, aproveita, se inscreva no canal também, né? Ativa o sininho para não perder mais nada. E se você quiser mandar alguma questão, amigo internauta, é só você chegar nas minhas redes sociais, tá certo? Você pode mandar aqui pelos comentários do YouTube mesmo, ou então pode mandar pelo meu Instagram, que os dois eu vou acabar olhando, beleza? É o bichão mesmo, hein, doido? Mas agora que eu já fiz aqui a minha introdução básica, né? Para ver que traquinagem foi que os inscritos mandaram pra mim, né? Como é que eles mandaram essas questões com os números bem danadinhos? Tá curioso pra ver? Então, só vem! Bora! E amigo internauta, antes de eu começar aqui a resolver essas questões de teoria dos números, certo? Eu queria fazer uma errata aqui, porque na aula 8 do curso de trigonometria, eu acabei cometendo um erro aqui de conta na questão de número 9, certo? Quem me avisou isso aí foi o amigo internauta Dezember Fosse, né? Ele até ficou meio assim, bolado, achando que eu poderia ficar com raiva, mas não, cara. Sim, né? Como humano eu sou capaz de errar, tá ligado? Assim, todo mundo erra, né? E eu não sou diferente, né? Mas o importante é você avisar os erros justamente para corrigir, né? E eu venho aqui justamente corrigir esse erro aqui que eu cometi na aula número 8, tá certo? E basicamente, cometi dois erros aqui. Na verdade, um deles ele me informou, aí quando eu fui ver a solução eu descobri outro, ok? E aqui eu vou explicitar cada um deles, tá? Você é burro, cara, que loucura. Mas vamos aqui, certo? Ver a questão, só recapitulando aqui, né? Ele dá que o cosseno de x é 24 sobre 25, ele dá que o ângulo ele tá no quarto quadrante, né? E aí, o primeiro erro aqui foi em questão de interpretação, né? Se bem que na verdade o erro foi no enunciado mesmo, que eu poderia ter deixado mais claro, né? Porque o que significa estar no quarto quadrante? Estar no quarto quadrante significa que o meu ângulo ele está entre 3π sobre 2 e 2π, só que também pode significar que ele esteja no intervalo menos π sobre 2 até o zero, certo? Ou seja, ser um cara negativo. Aí o que acontece? Quando você divide aqui por 4, né, você vai ter o quê? 3π sobre 8, isso aqui vai ser menor do que x, que é menor do que π sobre 2, ou então o menos π sobre 8 vai ser menor do que x, vai ser menor do que zero, né? Isso aqui quando a gente divide todos os ângulos por 4. Então, daqui a gente vai ter o quê? Que o cosseno ele vai ser um número positivo, né? Se a gente for olhar para essa na equação aqui, e o seno ele também vai ser positivo, né? Só que se a gente for olhar desse jeito, a gente vai acabar tendo o quê? Que o cosseno ele vai ser positivo, mas o meu seno ele vai ser negativo. Por isso que no gabarito você vê a resposta com sinal de negativo, né? Porque foi tomado sob essa interpretação, né? Eu poderia ter sido mais claro aí, então eu peço desculpas por isso. Desculpe! Mas suposto, amigo internauta, vamos supor aqui que a gente tenha essa situação, né? Até para você ver como é que bate aí direitinho com o gabarito, tá certo? Então vamos usar aqui as fórmulas, tá certo? Lembrando que como o cara aqui está no quarto quadrante, tanto a sua metade quanto o seu quarto também vão estar no quarto quadrante, né? Então por isso que a gente tem justamente essas fórmulas aqui de cosseno e em ambos os casos vai ser positivo, né? Então o primeiro ponto aqui é notar o seguinte: o x sobre 2 vai estar no quarto quadrante, vai ser compreendido entre menos π sobre 4 e 0, né? Então menos π sobre 4, isso aqui é menor do que x sobre 2, que é menor do que 0. Então daqui a gente tem que o cosseno de x sobre 2, isso aqui vai ser positivo, né? Então
a gente vai ter o quê? Que pela essa formulazinha bem aqui, eu estou usando principalmente essa daqui, certo? Então, cosseno de x sobre 2, isso aqui vai ser a raiz quadrada, ok? De 1 mais cosseno x dividido por 2, ok? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz quadrada, certo? De 1 mais 24 sobre 25 dividido por 2. Isso aqui, se você for simplificar, né, vai dar raiz quadrada de 49 sobre 50, né? Então, multiplicando em cima e embaixo por 2, isso aqui vai ficar 7 raiz de 2 dividido por 10, certo? Então, isso aí vai ser o meu cosseno de x sobre 2, beleza? Aí, o segundo ponto, né, como a gente já anotou aqui, o x sobre 4 vai estar entre menos π sobre 8 e 0. Então, isso significa que o meu cosseno de x sobre 4, ele vai ser um número positivo, ok? Então, como ele é um número positivo, aqui a gente vai ter que o cosseno de x sobre 4, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x sobre 2, dividido por 2, beleza? Aí a gente vai substituir esse número aqui, aí isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de 1 mais 7 raiz de 2 sobre 10, você pode botar o 10 ali em evidência, então fica 10 mais 7 raiz de 2 dividido por 20, né? Então, se você for tirar aqui a raiz, né? Raiz de 20 aqui vai ficar 1 meio da raiz quadrada de 10 mais 7 raiz de 2 dividido por 5, né? Aí, amigo internauta, foi aqui que eu me confundi, né? Porque na hora de racionalizar, né? Tipo, botar a raiz de 5 sobre a raiz de 5, o que foi que eu fiz, né? Eu escrevi que isso aqui vai ser o meio da raiz de... Aí eu peguei esse raiz de 5 e coloquei todo ele aqui dentro, meu irmão. Aí, rapaz, lascou. Sendo que o correto mesmo, era você só ter colocado o fator 5. Então, aqui ia ficar 10 vezes 5, 50, né? Mais 7 vezes 5, 35, raiz de 2, dividido por 5 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar simplesmente raiz de 50 mais 35 raiz de 2 sobre 10, ok? Então, assim, nesse caso aí, realmente acabei falhando, tá? Eu peço até desculpa aqui, mas como eu falei, né? Errar é humano, né? A gente tem que admitir os nossos erros e correr atrás de volta para corrigir, beleza? Só que o que eu vou fazer, certo? Para poder não ter mais esse problema, essa treta, para você ver como é que encaixa com o gabarito, eu, ao invés de pegar esse númerozinho aqui, eu vou considerar essa formazinha aqui, tá certo? Então, eu vou considerar esse cosseno de x sobre 4 como sendo isso aqui, eu vou calcular o seno de x sobre 4 de maneira semelhante, né? Então, como é que a gente vai ter, né? O seno de x sobre 4, isso aqui vai ser menos, né? Por que menos? Porque o seno ele é negativo, então fica raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2 sobre 2. Aí, quando você substituir aqui, ó, vai ficar raiz de 1 menos 7 raiz de 2 sobre 10 dividido por 2, né? Então, isso aqui vai ficar menos a raiz de 10 menos 7 raiz de 2 dividido por 20, né? Então, esse aqui vai ser o seno de x sobre 4. E aí, para você obter a tangente, pessoal, é só você pegar o seno sobre cosseno. Então, vai ficar menos 10 sobre 10 menos 7 raiz de 2 sobre 10 mais 7 raiz de 2. Esse 20 aqui cancela, né? Então, tá aí explicado porque que aconteceu o erro, né? O erro aconteceu bem aqui. Cuidado com o radical, tá, galera? O radical, ele pode te induzir a erros radicais, né? Tirando a piada aí, né? A piada é ruim, mas a lição é boa, né? Então, tô só falando essa errata aqui para mostrar para vocês, ok? Mas agora sim, né? A gente vai ver as questões de teoria dos números, né? Só bora! E, amigo internauta, a primeira questão de teoria dos números dessa aula aqui, ela foi um pedido do nosso amigo internauta Altair Moisés, né? Que pediu para eu resolver uma questão do torneio das cidades, ok? E aqui eu já deixei um pouco mais digitadinho, bonitinho, né? Para vocês verem melhor. E essa questão, ela diz o seguinte: a expressão decimal do número natural A consiste em n dígitos, enquanto a de A ao cubo consiste em m dígitos. Aí ele pergunta, n mais m pode ser igual a 2001, né? Aí assim, esse negócio aqui parece meio bizarro, né? Assim, o cara olha assim, pô, quantos algarismos eu posso ter? Como é que eu posso estimar isso? Será que eu vou ter que tacar um logzão muito doido? Não, cara. Vamos fazer o seguinte, geralmente quando uma questão ela não te dá quase nenhuma informação, é sinal de que você precisa de pouca informação, certo? Então, vamos tentar pensar na coisa mais simples, né? Pô, um número de n algarismos, né? Qual é o menor número de n algarismos que eu posso ter, né? Então, o menor número vai ser justamente
1 com vários zeros aqui, né? Mais precisamente, n menos 1 zero. Então, esse é o menor número de n algarismos, ok? Então, isso aqui vai ser, no mínimo, o valor do meu A. E o meu valor de A vai ser no máximo o quê, né? O maior número de n algarismos é justamente quando você pega o número 9, né? Com n vezes 9, isso aqui. Então, isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser 1, 0, 0, 0, 0. Só que aí agora eu tenho que botar um zero a mais, ou seja, n, tirando a unidade, ok? E aí, como eu tenho esses números aqui repletos de zeros, significa dizer que eu posso colocá-los aqui em notação decimal, né? Exponencial aqui, 10 elevado a n menos 1. Isso aqui vai ser menor do que ou igual a A, certo? Aí isso aqui vai ser menor do que ou igual que 10 a n, certo? 10 a n menos 1. Vamos simplificar, vamos botar menor do que 10 elevado a n. Aí a gente chega numa expressão bem bonita, cara. 10 elevado a n menos 1 menor do que ou igual a menor do que 10 elevado a n. Então, esse tipo de equação, ele caracteriza justamente os números que tem em algarismo, né? E o mais interessante é que eu posso manipular algebricamente de modo a obter qualquer potência de A a partir daqui, né? Então, daí, o que é que a gente vai ter, né? A gente vai ter que 10 elevado a n menos 1. Como eu quero elevar isso aqui ao cubo, isso aqui vai ter que ser menor do que ou igual a ao cubo, que é menor do que ou igual que 10 elevado a n ao cubo, né? Então, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai repetir a base aqui, multiplicar os expoentes. Então, fica 10 elevado n menos 1 vezes 3 vai dar 3n menos 3. Aí isso aqui vai dar menor do que ou igual que a ao cubo, que isso aqui vai ser menor do que 10 elevado a 3n, né? Então, o que que isso significa, né? Significa o seguinte, que esse número aqui, 10 elevado a 3n menos 3, né, vai ser 1, 0, 0 aqui com 3n menos 3, 0. Então, esse número aqui, ele vai ter 3n menos 2 algarismos, ok? Então, isso aqui vai ser menor do que ou igual que o meu a ao cubo. E esse número aqui, né, isso aqui vai ser menor do que o 1, 0, 0, 0 aqui com 3n, certo? Zeros aqui, esse número aqui, ele vai ter 3n mais 1 algarismos, né? Então, como esse número é menor do que esse cara, então daqui a gente vai ter o quê, né? Aqui eu vou ter 1, 0, 0, vários zeros, né? A gente sabe que o total de algarismos aqui é 3n menos 2. Isso aqui vai ser menor do que ou igual que a ao cubo. E aí, como ele perde desse número, ele vai ser menor do que ou igual que o seu antecessor, ou seja, vai ser menor do que ou igual que 9, 9, né? Aí aqui, como eu tenho 3n mais 1 algarismos, aqui eu vou ter que ter 3n algarismos também. Então, daqui a gente tem que o a ao cubo, ou ele vai ter 3n menos 2, ou 3n menos 1, ou 3n algarismos, né? Então, a gente já consegue, né, algumas possibilidades meio que limitantes, né, para o meu valor de n, né? Então, aqui a gente vai ter que o meu m, ou ele vai ser 3n menos 2, ou vai ser 3n menos 1, ou então vai ser o meu 3n, né? Então, quando a gente junta aqui com n, isso significa que o n mais m, isso aqui vai ser 4n menos 2, 4n menos 1, ou então 4n. Aí agora que a gente está vendo esses números aqui, tudo multiplicado aí de 4, né? O que a gente vai fazer com esses caras de 4 aqui, né? A gente vai pegar o seguinte, a gente sabe que esses números, 4n, eles são divisíveis por 4. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele deixa resto 2 por 4, ok? Já esse outro cara aqui, né, tá o 4n menos 1, 4 menos 1 dá 3. Então, isso aqui deixa resto 3, né? E esse próprio número aqui, ele já é divisível por 4, né? Então, isso aqui deixa resto 0, né? Então, isso significa que o n mais m, isso aqui deixa resto 0, 2 ou 3 por 4, ok? Só que se você for pegar, por exemplo, 2001 e dividir por 4, isso aqui vai ser a mesma coisa que o quociente 500 e o resto 1. Então, pelo fato do 2001 não deixar resto 2, 3 ou 0 por 4, significa dizer que esse cara ele não pode ser igual a 2001, né? E aí, finalmente, amigo internauta, né? Só fiz aqui um textinho para justificar, certo? Mas o ponto o resto dele é incompatível com os possíveis restos de n mais m, ok? Então, tá aí resolvida a questão do torneio das cidades. O grande bizu foi justamente usar esse tipo de equação para poder estimar quantos algarismos o número tem, tá? Então, nunca se esqueça dessa ideiazinha aí das potências de 10. Bora lá para a próxima? E amigo internauta, a próxima questão aqui de teoria dos números danadinha foi um pedido do amigo internauta Jonathan Dave, né? Conforme vocês estão vendo aí, né? Ele pediu para eu resolver a questão da shortlist da IMO 2008, o problema N2, né? Para quem não sabe, shortlist da IMO são aqueles problemas que
entram para a votação final para poder ser escolhidos na hora da prova da IMLA, tá certo? Então é um problema muito bom, assim, embora ele não tenha caído em uma Olimpíada, mas ele certamente tem qualidade de Olimpíada internacional, né? Então vamos ver aqui como é que é o problema. Ele pergunta o seguinte: sejam A1, A2 até a N inteiros positivos com N maior do que ou igual a 3. Prove que existem índices distintos e J tais que AI mais AJ não divide, né? Note aqui esse does not, né? Nossa, meu inglês tá horrível, né? Note que aqui ele tem does not aqui não divide, né? Qualquer um dos números 3A1, 3A2 até 3AN, né? Ou seja, eu quero que esse cara não divida nem esse, nem esse, nem esse. Eu quero provar que existe esses índices, né? E como é de praxe nesse tipo de questão, tá certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai supor o contrário, ou seja, vamos supor que isso é falso, ou seja, para qualquer índice que eu escolher, vai ter um desses números aqui, tal, que vai dividir. Então, eu vou só fazer uma redaçãozinha e aí vocês vão ver como é que fica. Bom, gente, então eu estou fazendo essa suposição aqui, tá certo? E aí, o que eu vou fazer, certo? Vamos tentar ver a que ponto a gente pode tentar reduzir esses caras, né? E a primeira redução aqui que a gente vai tentar fazer é o seguinte, certo? Vamos supor aqui, né, já que ele está falando de números distintos, a gente pode supor, sei lá, eu posso colocar uma ordem aqui, tá certo? Então, eu posso supor que eles estejam em ordem crescente, sem perder generalidade, até porque os índices eles só servem para poder renomear os caras, tá certo? E outra coisa que eu posso supor aqui também é que o MDC de todos eles, ok, ele vai ser igual a 1. Por que, né, que eu posso supor que esse MDC ele é 1, né? Porque do contrário, tá? O que a gente vai acabar tendo? Vamos supor aqui que o MDC de todo mundo seja igual a um certo D, certo? Então, A1 até a N, né? Vamos supor que esse MDC ele é maior do que 1. Então, se a gente for trocar, certo? Cada um desses termos aqui por o cara dividido por D, né? O que vai acontecer? Essas divisibilidades aqui, né? AI sobre D mais AJ sobre D, isso aqui também vai dividir 3AK sobre D, né? Por quê? Porque eu dividi todo mundo por um certo D, né? Dividi tanto o numerador quanto o denominador, então isso não muda a minha expressão, ok? Então, como eu já dividi aqui, né? Significa dizer que esses números aqui satisfariam o problema, né? Então, A1 sobre D até o AN sobre D cumprem o problema, tá? E como a gente já tirou aqui todos os fatores, né? A gente já dividiu justamente pelo MDC, né? A gente vai acabar tendo que o MDC, né, de todos esses caras aqui, ele vai ser exatamente igual a 1, né? Então, quando a gente faz essa divisão pelos MDCs, né, a gente diminui um pouco os números de modo a simplificar um pouco mais a nossa vida, né? A gente vai ver que essa simplificação ela vai fazer uma diferença monstra, cara, monstra mesmo, principalmente quando a gente tomar certos valores particulares aqui, nessa equação asterisco aqui que eu estou destacando. Então, bora ver como isso é feito? E, amigo internauta, primeira coisa aqui que a gente tem que ter em mente, certo? Os números aqui eles estão em ordem crescente, né? Então, isso significa que se eu colocar aqui o I e o J, né? Usar I e o AJ para ser os maiores possíveis, o que eu vou acabar obtendo? Esse número aqui, ele não vai ser tão grande assim, ok? E pelo fato aí dele não ser tão grande, isso significa que a gente tem uma certa capacidade de manipular aqui as nossas coisas, certo? Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar o J aqui para ser o maior dos números, tá? Então o J aqui vai ser igual a N. Então daqui a gente vai ter o quê, né? Que o AI mais a N, isso aqui vai ter que dividir 3AK, ok? E aí a pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, será que eu posso tirar esse 3 aqui do meio, né? Como é que vamos fazer aqui? Para poder saber se a gente pode tirar ou não 3, a gente tem que ver o MDC desses caras com 3, né? Então vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que esse MDC, né, entre essa soma aqui do AI mais AN e do 3 é igual a 1, certo? Por quê? Porque aí não vai ter fator 3. E quando ele não tem fator 3, a gente pode ignorar isso aqui da divisibilidade, ou seja, o AI mais AN divide AK. Então isso significa que o meu AK, ele vai ter que ser o quê? Vai ser no mínimo o AI mais a N, só que isso aqui é maior do que o AN, né? Então, eu tenho um número maior do que o maior de todos, né? Então, aqui a gente tem um absurdo, certo? A gente tem um absurdo. Então, isso significa que esse MDC, né, entre esse AI e o A mais a N e o 3, isso aqui vai ser igual a 3, né? Ou seja, o 3 divide essa soma, tá? Porque o 3 é número primo, né? Então, o 3 divide AI mais a N.
E aí a gente observa o seguinte, por que o 3 ele não pode dividir o AN, né? Porque se ele dividisse, ele teria que dividir qualquer outro AI. Então todo mundo seria múltiplo de 3 e esse MDCzinho aqui, ele seria pelo menos 3, né? Então, se o 3 divide AI, AN, então daqui a gente tem que o 3 dividir AI, né? Para todo I menor do que N, então isso significaria que o MDC de todos esses números, né? Por isso que a gente fez aquela coisa lá do MDC, né? Para poder justamente ignorar esse caso aqui. Não ignorar no problema em si, né? Mas ver que é o seguinte, pô, você pode ficar dividindo por 3, por 3, por 3 até acabar as minhas divisões, né? Então, o bom de pegar o MDC igual a 1 é você meio que já supor uma situação de certa minimalidade, ok? Então, como o 3 não divide o AN aqui, né? Então, daqui a gente tem o quê, né? Vamos supor que o AN, ele deixa um certo resto R por 3, tá certo? Então, se ele aqui deixa um resto R por 3, né? Módulo 3, então, a gente chega à conclusão de que o AI, isso aqui vai deixar o resto menos R por 3, né? Isso aqui para todo I menor do que N, né? E essa informação vai ser... Porra, mesmo, essas mobiletes, filho da p... Amigo internauta, essa informação vai ser muito, mas muito importante porque a gente vai fazer a seguir. Acompanhe. Bom, amigo internauta, então continuando aqui, né? O que a gente vai acabar fazendo aqui, né? Vamos ver o seguinte, certo? Aqui a gente já substituiu o valor do J igual a N, né? A gente viu que esse cara aqui deixa um certo resto R, os outros deixam um resto simétrico, né? E aí agora, vamos para o segundo passo, que é o seguinte. E se a gente trocar esse J por N-1, né? Então, se a gente fizer J igual a N-1 em asterisco, né? Aí a gente tem o quê, né? A gente tem que o AI, né? Para um I menor do que igual a N-2 mais a N-1, isso aqui vai ter que dividir um certo 3AK. Eu não sei quem é esse K, mas a gente pode ter uma ideia, porque pelo seguinte, esse número aqui, qual é o resto que ele deixa por 3, né? Isso aqui deixa resto menos 2R, né? Que é menos R com menos R, módulo 3. Então, como isso aqui é diferente de zero, né? Porque o R ele não é divisível por 3, então daqui a gente tem que o 3 não divide o AI mais a N-1. Então, isso aqui não tem fator 3. E a única coisa que realmente contribui para a minha divisibilidade é isso aqui, ó, AI mais a N-1, isso aqui vai dividir o meu AK, ok? Então, daqui a gente tem que o meu AK, ele é o quê, né? Ele vai ser pelo menos, ok? A N-1 mais AI, isso aqui é maior do que o N-1, né? E qual é o único número dentre esses caras que é maior do que o segundo maior? Exatamente, o maior. Então, significa que o meu K, ele é o próprio N, e aí se a gente for voltar aqui, ó, o AI mais a N-1, isso aqui vai ter que dividir o AN. Então, com isso a gente acaba ganhando que o AN, né, ele vai ser o quê? Vai ser isso vezes algum inteiro. Ok, então isso aqui vai ser K que multiplica AI mais AN menos 1. Ok, então vamos pegar essa equação aqui e vamos estudar ela um pouquinho mais a fundo. Aí, pessoal, vamos olhar essa expressão aqui, 2 asterisco, módulo 3. Porque quando a gente olha aqui, a gente vai ter o quê? O AN, ele deixa resto R, né? Conforme a gente já viu aqui. Então, isso aqui vai ter que ser congruente a K que multiplica menos R, né? Menos R, isso aqui dá menos 2R, que é congruente a R. Então, isso aqui é congruente a KR, módulo 3. E aí, como o meu resto ele é diferente de zero, eu posso cancelar aqui. Então, daqui eu chego que o meu K, ele tem que ser congruente a 1, módulo 3, certo? E aqui, como o K ele pertence aos naturais, né? Aqui a gente vai acabar tendo o seguinte, né? Que o meu K ele pode ser igual a 1, 4, 7, enfim. Esses números aqui, eles parecem ser muito grandes para o meu valor do AN, né? A gente vai ver de fato que é justamente isso que vai me resultar no absurdo. E pessoal, antes de eu continuar aqui, só fazendo esclarecimento, eu tenho um zero aqui, certo? Como índice no K, para não confundir com esse K daqui, tá certo? Mas vamos supor aqui que o meu K0, ele é pelo menos 4, né? Porque a gente sabe que pode ser 1, 4, 7, enfim. Então, daqui a gente vai ganhar o quê, né? De 2 asterisco, você pode ver que o meu AN, isso aqui vai ser maior do que igual que 4 vezes AI mais AN menos 1. Então, daqui a gente tem que o meu AN, né? Como isso aqui ganha do AN menos 1, então fica maior do que igual que 4AN menos 1, certo? Só que, por outro lado, quando eu boto, por exemplo, o J igual a N em asterisco, tá certo? Então, se eu colocar o J igual a N em asterisco, a gente vai acabar tendo o seguinte, que o AI mais a N, isso aqui vai ter que dividir 3AK, tá certo?
E o K, ele vai ter que ser diferente de N, né? Por quê? Porque se o K for igual a N, o que a gente vai acabar tendo, né? A gente vai acabar tendo o seguinte, né? A gente vai ter que o AI mais AN, isso aqui vai dividir 3AN, né? Então daqui a gente pode subtrair essas duas divisibilidades. Então o AI mais AN, ele vai ter que dividir 3AN menos 3 vezes isso, né? Então 3 vezes AI mais AN. Então daqui a gente tem que esse número, né? AI mais AN divide 3AI, tá certo? E o que acontece, né? Aqui vale para o I menor do que N, né? Aí, pessoal, o que você vai fazer, né? Como esse número divide esse, o meu 3AI, ele vai ser pelo menos o AI mais A índice N, né? Só que esse número aqui é maior do que o A índice N, né? Mas o que acontece? Como eu sei que o I ele é menor do que igual a N, o AI ele é menor do que igual que o AN menos 1, né? Então, daqui a gente vai acabar tendo que 3AN menos 1. Isso aqui vai ser maior do que igual que o 3AI, que é maior do que o AN, né? Ou seja, a gente chega à incrível conclusão aqui de que o AN, isso aqui é menor do que 3AN menos 1. Mas, olha só, aqui a gente não chegou que ele é pelo menos 4 vezes isso. Como é que ele pode ser menor do que 3 vezes, né? Então, isso aqui é um absurdo, ok? E se isso é um absurdo, é porque o meu K0... ele é igual a 1. E amigo internauta, a gente chegou que o K0 é igual a 1, né? Quando o K ele for igual a N, né? Mas aqui, vamos supor que o K seja diferente de N, né? Então daqui a gente tem que o K ele é menor do que igual que o N menos 1, né? E aí, o que a gente tem? Dessa divisibilidade aqui, a gente vai acabar obtendo o quê, né? Que, como isso divide isso, né? Então, o 3AK, ele vai ser pelo menos o AI mais AN, que é maior do que o meu AN, né? Só que, por outro lado, a gente tem também que o AN-1, como o N-1 ele é maior do que ou igual a K, isso aqui vai ser pelo menos o meu 3AK, né? Então, juntando isso com isso aqui, a gente ganha que 3AN-1, isso aqui vai ser maior do que o AN, né? E de qualquer maneira, a gente acaba tendo um absurdo do mesmo jeito, né? Então, não importa se é o caso K diferente de N ou K igual a N, a gente vai acabar tendo necessariamente que o K0 ele é igual a 1. E aí, amigo internauta, quando você faz o K0 igual a 1, né, você tem que esses números aqui são exatamente iguais, né? Eles vão ser exatamente iguais, então daqui você tem que todos esses números aqui, né, o AI, ele vai ser o quê? Ele vai ser AN menos 1, né? Isso para todo I variando do 1 até o N menos 2, né? Então, com isso, a gente chega aqui, os meus números, tá certo? Eles vão ser quem, né? Vão ser AN menos o AN menos 1, né? Aí esse número aqui ele vai se repetir algumas vezes aqui, só que o ponto é o seguinte, ele não pode se repetir, né? Porque eu falei que os números, eles são distintos, ok? Então, significa que esses números aqui só pode 1, tá? Só pode 1. Então, isso significa que o meu N é igual a 3, ou seja, eu só tenho 3 números na minha sequência. E a minha sequência, ela vai ser o quê, né? Vai ser AN menos 1, AN-1 e o meu AN, né? Ou seja, um número, o outro e a soma deles. E amigo internauta, a gente chegou na situação, pô, a gente tem 3 números aqui, esses números têm uma certa estruturazinha, né? Perceba aqui que isso mais isso vai dar o terceiro, então eu posso chamar esse cara aqui de A, de B e de A mais B, tá certo? E aí, como é que eu posso fazer para terminar aqui o problema, né? Agora a gente tá podendo fazer algumas análises de caso, tá entendendo? Então, sei lá, eu posso pegar isso mais isso e comparar aqui com algumas divisibilidades. Então, sei lá, vamos fazer aqui alguns casinhos, tá certo? Então, o primeiro caso aqui é o seguinte, a gente sabe que o 2B mais A, né, que corresponde a isso mais isso vai ter que dividir ou 3 vezes A mais B, ou então 3B ou 3A. Então, não sabemos qual desses caras vai acabar acontecendo, então vamos ter que analisar caso a caso, tá? Então, primeiro caso, 2B mais A, isso aqui divide 3B mais 3A, né? Então, isso significa que o 3B mais 3A, isso aqui vai ser M que multiplica 2B mais A, né? Com M aqui sendo o número natural, ok? Aí, o que acontece? Se o meu M ele for no mínimo 2, então daqui a gente vai acabar tendo o seguinte, que o 3B mais 3A, isso aqui vai ser o quê? Vai ser pelo menos 2 vezes isso, né? Então fica 4B mais 2A, né? Em outras palavras, a gente tem que o B ele é menor do que igual a A, o que é absurdo, né? Por quê? Porque os números aqui eles estão em ordem crescente, tá? Os números são distintos, então
Tudo que resta a ver é o caso m igual a 1. Só que do m igual a 1 vai acabar tendo que o 3b mais 3a, isso aqui vai ser exatamente 2b mais a, né? Então daqui a gente chega aqui a uma conclusão muito doida, né? Que o b mais 2a, isso aqui é zero, né? Ou seja, os caras são tudo negativo ou menor do que igual a zero, né? Isso aqui é um absurdo, né? Porque o a e o b pertencem aos naturais, ok? Então o primeiro caso aqui está resolvido e por incrível que pareça, esse caso aqui é o mais difícil de todos, né? Ele vai ser o mais difícil de todos. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o 2b mais a dividindo 3b. Então, 3b, isso aqui vai ter que ser um certo m que multiplica 2b mais a, né? Com um m aqui pertencente aos naturais. E aí, mesma estratégia, cara. Mesma estratégia. Se o m for pelo menos 2, aí você vai acabar tendo que o 3b, isso aqui vai ser pelo menos 4b mais 2a, isso aqui é maior do que 3b, né? Então, o número acaba ficando maior do que ele mesmo, ok? Então, isso aqui é um absurdo, né? Então, daqui a gente tem que o m, ele é igual a 1, e como o m é igual a 1, isso aqui vai ficar aqui 3b, isso aqui vai ser 2b mais a, né? Em outras palavras, você chega que o a é igual ao b, o que é um absurdo também, porque os números aqui eles estão em ordem estritamente crescente, ok? E, por fim, o terceiro caso, que é quando 2b mais a, ele vai dividir 3a, né? Então, daqui a gente tem o quê? Que o 3a, isso aqui vai ser maior do que igual, né? Divisor aqui, dividendo é maior do que igual ao divisor, então fica 2b mais a, então daqui a gente tem que o a, ele é maior do que igual ao b. Novamente, absurdo, porque o a ele tem que ser menor do que o b, né? Porque ele está na ordem da sequência. Então, isso significa que eu não posso ter essa situação. Então, o que eu supus, né? Que todo índice i e j satisfazia a condição, isso aí não é verdade. Então, isso significa que o problema, ele tem um enunciado de fato verdadeiro e a gente acabou de demonstrar a questão. E assim, né, só tecendo alguns comentários sobre esse problema, porque a princípio o cara pensa, poxa, o que é que eu vou fazer? O cara fica meio perdido, mas você tem que começar a catar a informação pouco a pouco, tá entendendo? E aos poucos o problema vai revelando sua verdadeira cara. Tipo, aqui você vai ter que tirar alguns fatores 3, vai ter que comparar os números e tal. Essencialmente, é assim que se faz o problema. E quando você menos espera, ele já vai estar completamente resolvido na sua frente, né? Mas, enfim, né? Problema aí resolvido. Agora vamos ver que esse último problema, meu irmão, esse problema de teoria dos números é danado demais. Eu digo isso por experiência própria. E, amigo internauta, a última questão aqui do pedido de inscrito, certo? De hoje, é justamente o pedido do amigo internauta Pedro Rosalba, né? Conforme vocês viram, ele pediu para eu resolver essa questão da vingança olímpica, tá certo? E o que é legal é que essa questão, assim, ela realmente parece muito fofinha, muito inocente, né? Eu me lembro até que quando eu fiz essa prova da vingança, eu fiquei, meu Deus do céu, velho. Eu sinto que a questão tá pra sair aqui, mas tava demorando e tal, né? No final da prova até consegui tudo, essa vingança foi bem bacana, inclusive, né? Bons tempos, mas... Enfim, né? Me diverti muito naquele dia, né, cara? Mas vamos voltar aqui à questão, que ele diz o seguinte: para todo inteiro positivo x, você define o px como sendo o maior divisor primo de x, certo? Ou seja, você vai pegar o maior fator primo. Então, eu quero provar que existem infinitos n, tais que o maior fator primo do n ao quadrado mais 1, isso aqui é menor do que n vezes π elevado a menos 2019, né? Tipo esse carinha aqui, né? Só para indicar que, pô, eu posso pegar um número muito grande assim e dividir pelo n, né? Mas essencialmente ele está dizendo que é da ordem, né? Se você for olhar em termos polinomiais, é da mesma ordem que n, né? Mas o coeficiente você pode botar tão abaixo quanto você quiser, né? E aí o cara pensa assim, poxa, mas como é que eu posso pegar esse número aqui e ver que o P dele vai ser menor do que isso? Porque o problema aqui é que esse número, cara, esse número aqui, ele... Poxa, ele pode ser primo, né? Na verdade, existe até um problema em aberto que diz que existe infinitos n tal que esse número ele é primo, ok? Só que como é que eu vou achar números que esse cara possa ter primos de certa maneira baixos, né? Da ordem de raiz desse carinha aqui, né? E aí eu fiquei pensando, e aí me veio uma ideia, né? Depois de um tempo eu pensei, pô, será que dá para eu fatorar isso aqui, né? E de fato dá para certos valores específicos, tá certo? Então vamos começar a nossa solução da seguinte maneira, tá? Vamos pegar aqui o n para ser, sei lá, um certo 2k ao quadrado com k pertencente aos naturais. Então daqui a gente tem que o n ao quadrado mais 1, isso aqui vai ser o quê, né? 2k ao quadrado, fica 4k2 mais 1, e isso aqui vai dar o quê, né? 4 quartos, na verdade, né? Isso aqui, galera,
é uma fatoração bem conhecida como a fatoração de Sophie-Germain, tá certo? É uma fatoração muito interessante, por quê? Porque é uma fatoração que permite você fatorar em certos casos específicos soma de quadrados. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2k2 menos 2k mais 1 vezes 2k2 mais 2k mais 1, né? Então, esses números aqui eu vou tentar enxergar da seguinte maneira. Esse carinha aqui, ó, vai ficar o quê? Né? Vai ficar 2 vezes k menos 1 vezes k mais 1. E o outro número, ele vai ficar 2 vezes k mais 1, mais 1. E a minha intenção aqui é eu ver o seguinte, eu vou ver esse cara aqui como, sei lá, um termo AK menos 1, certo? O termo de uma sequência aqui, né? Isso aqui como sendo AK, né? Onde o AN, né? Eu vou botar a M aqui para não confundir muito com M. Isso aqui vai ser 2 vezes M mais 1, né? Para todo M pertencente aos naturais, ok? E aí, galera, o que vai acontecer agora, né? O que vai acontecer é o seguinte, que como esse número aqui ele é fatorável, a gente já sabe que ele não é primo. E mais ainda, a gente sabe que uma coisa aqui que é da ordem de k, a quarta, o maior divisor primo dele vai ser algo da ordem de k ao quadrado, que são justamente esses números aqui. Então, meio que eu consegui tirar a raiz quadrada na questão da ordem, né? Então, isso significa dizer que o meu p do 2k ao quadrado mais 1, isso aqui vai ser menor do que igual ao q, né? Aí, ó, ele vai ser o quê, né? O maior fator desses primos, desses dois aqui, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? O maior desses caras, do P do AK-1 e o P do AK, ok? E aí, o que é que acontece? Eu não sei se esses números são primos, são compostos, não sei ainda. Mas o que eu sei é o seguinte, que cada um desses carinhas aqui, né? Esses P's aqui, sei lá, na pior das hipóteses, esse cara é primo. Então, daqui a gente vai ter que isso aqui é menor do que igual que o AK, né? Então, fica 2k2 mais 2k mais 1, né? Isso aqui é da ordem desse número aqui, né? Que é algo bem parecido, tipo, eu quero pegar um n e eu quero pegar alguém da ordem de n, né? O problema é que só isso aqui não basta. A gente tem que garantir que esse número, ele vai ter um outro fator primo que não seja, eventualmente, ele mesmo, né? Para poder a gente reduzir ainda mais, né? E a gente vai precisar de um leminha auxiliar, que o leminha diz o seguinte. Então o lema é esse, certo? Vamos pegar aqui, todos os números estão na sequência, né? Desde o A1, A2, todo mundo. E aí tu vai olhar o conjunto dos primos que divide esses números, certo? Então a gente vai perceber que esse conjunto dos primos, ele é infinito, né? E por que ele é infinito? A ideia é bem parecida com a demonstração lá do teorema lá do Euclides, né? Que diz que existem infinitos primos, tá? Então vamos supor, certo? Que haja finitos, tá? Então vamos supor que há finitos, né? E vamos numerar esses primos, tá certo? Vamos dar nomes aqui como sendo P1, P2 até, sei lá, PT aqui, né? Eita, já vamos dizer que eu vou estar falando de política aqui, né? Mas zoeira a parte aqui, tá ligado? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tomar justamente o número A, P1, P2 até o PT, certo? Então, esse cara aqui vai ser duas vezes esse produtão aqui, P1, P2 até o PT, vezes esse número gigante aqui, ok? Mais 1. Só que o que é que acontece? Como esse número aqui ele é divisível por algum desses primos, né? Então, esse cara aqui, ele é múltiplo de algum PK. Só que o meu PK, ele vai estar bem aqui. Então, isso significa dizer que o meu PK, ele vai dividir esse número aqui, tirando esse daqui, né? Então, o PK, ele vai dividir duas vezes P1 até o PT, mais 1 vezes P1 até PT, mais 1. Só que ele também vai dividir o seu antecessor, né? Então, fica duas vezes P1 até PT mais 1, vezes P1. Por que ele divide? Porque tem um PK bem aqui no meio, tá? Desses P1 até PT. Então, quando a gente subtrai essas duas divisibilidades, nós vamos acabar tendo que o PK, ele vai dividir isso menos isso, né? Cancela, fica 1. Então, significa que esse primo, ele é igual a 1, né? O que isso é um absurdo. Então, isso significa que o lema está provado, ok? Então, logo, o lema está provado. E qual é a estratégia aqui que a gente vai fazer, né? A estratégia aqui, amigo internauta, é o seguinte. Eu vou pegar um cara aqui bem grande, certo? Bem grandão mesmo, de modo que ele seja divisível por um desses primos bem gigantões aqui, né? A gente vai ver
que na verdade existem infinitos desses caras que são divisíveis, certo? Então, bora lá ver como é que é feito isso? Então, pessoal, vamos pegar aqui dois primos distintos, tá certo? P e Q, sei lá, eu posso botar aqui P maior do que Q, de repente, né? Tanto faz, mas enfim. Eu quero pegar primos maiores do que 3 vezes π elevado a 2019. Esse número aqui, você já vai entender porque que eu estou pegando assim. Tais que eles dividem o AU e o AV, respectivamente, para certos U e V naturais, né? A gente sabe que existe esses primos P e Q pelo lema, né? Porque se existem infinitos primos, eu posso pegar uns primos cada vez maiores, né? E aí o que eu vou fazer, né? Quando a gente volta aqui, a nossa primeira equaçãozinha aqui, ó, a gente percebe o seguinte, que aqui a gente está multiplicando caras do tipo AK-1 e AK termos consecutivos. Seria muito legal que eu fizesse esse cara ser múltiplo de P e esse cara aqui ser múltiplo de Q. Só que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso justamente usando o artifício do teorema chinês dos restos, né? E como é que eu vou fazer essa construção aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, então note o que, né? Que quando a gente pega, por exemplo, o AU aqui, né? Vamos supor aqui que a gente pega um N congruente a um certo U módulo P, ok? Então, quando a gente pega isso, a gente vai ter o que, né? Que 2N ao quadrado mais 2N mais 1, isso aqui vai ser congruente a 2U ao quadrado mais 2U mais 1 módulo P, ok? Então, daqui a gente tem que o meu termo, a N, que é esse cara, isso aqui vai ser congruente ao AU, né, que é congruente a 0 módulo P, ok? Então, se o meu N ele deixa o mesmo resto que o U, ele vai ser divisível também, né? Então, analogamente, né, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Analogamente, se a gente pegar aqui o N congruente a um certo V mod Q, então daqui a gente tem que o Q, ele vai ter que dividir o meu AN, tá certo? Então, baseado nisso, a gente pode montar um sisteminha que vai ter solução pelo teorema chinês dos restos, que é esse daqui. Bom, galera, então se a gente for pegar esse sistema aqui de congruência, né, note aqui que como P e o Q são primos distintos, a gente vai acabar tendo que o MDC de P e Q, isso aqui vai ser 1. Então, esse sistema, né, na variável K, ele vai ter infinitas soluções, né, pelo teorema chinês dos restos, né? Então, a gente, com isso, garante que existem infinitos K pertencentes aos naturais, tais que o P ele vai dividir o AK-1 e o Q vai dividir o AK, né? E aí você se lembra daquela nossa estimativa inicial, né? Que o P do 2K2 ao quadrado mais 1, isso aqui vai ser o quê, né? Como a gente quebrou esse cara em dois fatores, isso aqui vai ser o maior fatores primos de cada um dos fatores, né? Ou seja, vai ser maior do que igual que o AK-1, né? O P dele e o P de AK, ok? E aí, o que vai acontecer, né? A gente vai olhar para cada um desses caras, certo? O P do AK-1, certo? Para o K suficientemente grande, né? Ou seja, um K infinito, assim, praticamente. Assim, infinito no sentido de que o fator aqui AK ele vai ser maior do que esse P e esse Q aqui, né? Então, para K suficientemente grande, o que nós vamos ter, né? O P do AK-1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser menor do que igual que o AK-1, né? Tipo, esse cara pode ser primo, mas a gente sabe que ele é divisível por P. Então, na verdade, o fator primo maior possível, ele vai ser no máximo isso aqui dividido pelo P, né? E aí você entende por que eu estou colocando o P para ser maior do que 3 vezes o π elevado a 2019, porque isso aqui vai dar o quê, né? 2 vezes K, K-1, mais 1 dividido por 3 vezes π elevado a 2019, né? Só que, olha que legal, velho. Isso aqui é menor do que o K, né? E quando a gente junta com esse 1 aqui, que é menor do que K ao quadrado, isso aqui vai ser menor do que 3K ao quadrado sobre 3 vezes π elevado a 2019. Né? E por sua vez é K ao quadrado sobre π elevado a 2019, né? Que é menor do que 2K ao quadrado vezes esse carinha aqui, né? π a menos 2019. E por sua vez, quando a gente pega o P do AK, né? Isso aqui vai ser menor do que igual que A índice K sobre Q, que é menor do que... Aí lembrando aqui que o Q também, ele é maior do que 3 vezes esse número grotesco. Que só tá aqui mesmo, só para ser grotesco mesmo, né? Mas assustar ele não assusta não. Aí aqui, ó, vai ficar o quê? 2K ao quadrado mais 2K mais 1. Isso aqui dividido por 3 vezes π elevado a 2019. E aí, como esse número aqui, para um K suficientemente grande, isso aqui é menor do que K ao quadrado,
isso aqui vai ser menor do que 3K2 sobre 3 vezes π elevado a 2019, né? Aí você repete a conta do jeito que está antes, né? Então fica 2K ao quadrado vezes π elevado a menos 2019, né? Então, portanto, o que a gente vai ter aqui, né? Para esse n suficientemente grande, esse número vai ser menor do que 2K ao quadrado vezes o π elevado a menos 2019, né? E como aqui existem infinitos Ks, eu posso ver esse 2K ao quadrado como meu n, então daqui a gente vai acabar tendo que o enunciado ele segue, então a gente conseguiu provar que existem infinitos desses caras, né? Uhul! É, amigo internauta, dessa vez vocês pegaram pesado, né? Dessa vez eu tive que fazer umas questões que chega a suer aqui, é porque tá fazendo frio hoje, tá ligado? Aqui em Fortaleza, mas enfim, é desse tipo de questão que eu gosto, velho. Questão que faz com que a gente supere os nossos limites, né? Questão que a gente bota a cuca pra pensar mesmo, use o máximo da nossa técnica, né? Eu tô justamente aqui para ajudar vocês, não só nas questões fáceis, mas também nessas questões mais difíceis e impossíveis, né? Essas aí principalmente me deixam ainda mais empolgado de fazer esses vídeos, né? Mas, enfim, amigo internauta, se você gostou desse vídeo, assistiu aqui até o fim, cara, muito obrigado, bicho, muito obrigado pelo like de coração, pela inscrição no canal, né? Por compartilhar aí com a galera, tá? E, assim, continue mandando dúvidas, tá certo? Pode mandar pelo Instagram, pelo YouTube, certo? Dúvida fácil, médio, difícil, não importa. Tô aqui, né, desse canalzinho justamente para poder ajudar vocês aí a crescerem na matemática, né? Essa é a minha missão no YouTube. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal! Até mais!